Bom, já comecei a gravar aqui tanto no Google Meets quanto aqui no meu programa. Eu vou. Nós vamos continuar a aula de extração transformação e transformação de dados. Tá? Na primeira parte, eu falei sobre análise de componentes principais. Nós vimos os principais desafios a serem usados, né, nessa transformação e extração de variáveis, resolver problemas de alta dimensionalidade e separação geométrica das classes. A gente viu a análise de componentes principais, né, quais são as principais propriedades dela, né, que o primeiro objetivo dela é separar geometricamente as classes. Outra, ela ajuda a contornar o problema da alta dimensionalidade porque ela fornece um método de seleção de variável. Né? Você transforma, você extrai das variáveis originais novas variáveis, que são as componentes principais, e essas novas variáveis você pode selecioná-las. E a partir dessa seleção de variáveis você contorna o problema da alta dimensionalidade, fazendo assim a redução da dimensão dos dados. Essa redução da dimensão dos dados ela implica também que a gente resolve o problema da alta dimensionalidade porque a gente diminui a relação entre tamanho de amostra e número de variáveis. Né? Que a gente está representando aqui N, o tamanho da amostra, e P, o tamanho da dimensão, ou seja, o número de variáveis. Vimos que a principal propriedade da análise de componentes principais é que ela obtém novas variáveis, que são combinações lineares das variáveis originais, em novas variáveis, e essas novas variáveis elas são autocorrelacionadas. Então, eu comentei naquela aula que a gente deveria ter cuidado com essa questão de não correlação, porque essa não correlação ela é linear, tá? Ela não é uma correlação, a não correlação de independência estocástica. São duas coisas diferentes. Linearmente independente de estocasticamente independente. Tá? No caso, a PCA, né, que é os componentes principais, ela só transforma os dados em não correlacionados. E eu comentei lá que era muito comum em trabalhos, né, estatísticos práticos, né, vamos dizer assim, usar componentes principais para você utilizar métodos que dependem de independência estocástica, tá? No pressuposto teórico. E isso é um erro gravíssimo, porque o componente principal só garante a independência linear. Somente no caso onde as variáveis originais, que são as variáveis que a gente está representando aqui por x, tá? Somente se essas variáveis tiverem distribuição normal multivariada, aí sim as componentes principais vão ser independentes, tá? Por quê? Quando a gente estuda multivariada, a normal multivariada, a gente vê uma propriedade que combinações lineares, até mesmo em probabilidade 1, nós vemos que combinações lineares de distribuições normais continua tendo uma distribuição normal, tá? Por exemplo, se x tem distribuição normal, univariada, y sendo
A mais bx, y também vai ter distribuição normal multivariada, com média A mais b mi, tá? E variância b ao quadrado, sigma ao quadrado. Tá? A mesma coisa acontece no caso da normal multivariada. Se eu tenho uma normal, um vetor x com distribuição normal multivariada, e eu tenho um beta, um vetor de escalares, né, de mesma dimensão de x, né, tamanho p. Se eu faço o produto interno desses dois vetores, eu ainda vou ter uma distribuição, desculpa, o produto vetorial ainda tem uma distribuição normal. Tá? Ainda tem um vetor y com distribuição normal. Então, só nesse caso, onde não correlação significa independência estocástica, é que eu posso usar a componente principal e admitir independência estocástica. Nos outros casos, não. Onde a gente desconhece a distribuição dos dados, a gente não pode fazer essa afirmação. Outra coisa importante que eu comentei é que se você for, que é muito comum fazer análise de componentes principais nos modelos de regressão, tá? Você aplica componentes principais entre as regressoras para que você não tenha problemas de autocorrelação entre as regressoras. Isso também não está errado, tá? Mas você foge bastante do objetivo da análise de regressão, que é você explicar a variável resposta por meio das variáveis regressoras. Quando você faz esse tipo de transformação, você perde o poder, né, de conseguir explicar uma variável pela outra. Inclusive, vocês devem ter visto que existem algumas transformações, principalmente na variável resposta, que, por exemplo, ela não tem distribuição normal, os resíduos não têm distribuição normal, e você aplica uma raiz quadrada, um logaritmo, para tentar ou obter uma normalidade, ou controlar, deixar de ser heterocedástico e passar a ser homocedástico. Controlar também a independência entre os objetos de estudo. Então, quando você faz esse tipo de transformação na variável resposta, tá, você também perde bastante o poder de explicar uma variável por meio da outra. Né? Por exemplo, se eu quero explicar a minha taxa de glicose e como função da quantidade de açúcares e carboidratos que eu faço a ingestão, se eu fizer uma transformação dessa taxa de glicose por meio de logarítmico, então eu não tenho mais a relação direta ali, que é a relação linear que a gente tanto busca em regressão, onde eu consigo explicar se, dado uma quantidade, sei lá, de 100 gramas de carboidrato que eu ingiro, isso vai se transformar em tanto de taxa de glicose. Eu perco isso, porque ela vai passar a ser o logaritmo da taxa de glicose. Tá? E aí você, professor, posso fazer a exponencial e obter o resultado contrário, mas aí você também você transformaria também o modelo de regressão, aquela expressão linear, também você colocaria dentro da exponencial. Então, você perde total relação entre x e y. Tá? Então, aqui em reconhecimento de padrões, a gente não quer explicar uma variável pela outra, porque aqui a nossa variável resposta é a classe a qual aquele indivíduo pertence. Né? A gente não quer saber se a variável
a altura influencia mais, o peso influencia mais, um raio-x influencia mais do que uma ressonância magnética. A gente não quer saber isso. A gente só quer saber se ele vai classificar correto ou não, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não se preocupa tanto com essa perda de informação. Agora sim, vamos lá, análise de componentes independentes. Não sei o que aconteceu. Então, a análise de componentes independente, ela surgiu de um problema um problema de análise de sinais, tá? Um problema muito antigo e assim, bastante conhecido, tá? Bastante famoso assim, dentro da área de sinais e sistemas. É o problema da festa do coquetel. Tá? Antigamente, as pessoas se reuniam ali para fazer suas festas, né? E geralmente é bem comum, a gente vê em filme, né, que tem ali os microfones, onde alguém sobe, propõe um brinde e tudo mais, tá? Então, esse problema, ele surge exatamente dessa situação. Então, eu tenho... só um instante. Tinha alguém querendo entrar e desistiu. Então eu tenho aqui duas pessoas na festa conversando, tá? Eu tenho dois microfones que estão lá em locais separados, claro. E esses microfones, eles estão ligados a um receptor, onde esse receptor ele devolve o sinal para as caixas de som, onde essas caixas de som retornam, né, esses áudios. Então, eu tenho duas pessoas e, por exemplo, esse indivíduo que está falando, ele está mais próximo do microfone 1 do que do microfone 2. Tá? É bem natural a gente pensar nisso e entender que a voz dessa pessoa vai estar muito mais audível, né, no microfone 1, no sinal que vai ser obtido no microfone 2, do que no microfone 1 do que no microfone 2. A gente interpreta como sendo o volume ali da voz da pessoa vai estar maior no microfone 1 do que no microfone 2, tá? A mesma coisa vai acontecer com a segunda pessoa, só que o volume da voz dela vai ser muito mais intenso, ou vai ser melhor captado ali pelo microfone 2 do que pelo microfone 1. Tá? Então, o que está acontecendo aí é uma mistura onde eu tenho duas fontes de sinais, que aqui estão sendo interpretadas por S1 e S2, tá? São as fontes. E esses escalares aqui, a IJ, eles são justamente esse volume, né? A distância em que cada uma das pessoas está do microfone e o quanto da voz dessa pessoa é captada pelo microfone.
Então, X é o áudio que está sendo, ou seja, o sinal que está sendo captado pelo microfone 1. Então, ele é captado com o volume da pessoa 1 mais o volume da pessoa 2. E o segundo microfone, ele é o volume da pessoa 1 captado pelo microfone 2 e o volume da pessoa 2 captado pelo microfone 2, tá? Então a gente espera que, por exemplo, A11 seja maior do que A21 por causa dessa distância aqui. Tá? Então essa distância aqui é A11 e essa outra distância é A21. Assim como essa distância é A12, essa outra distância aqui é A22. Tá? Então você percebe que eu tenho dois sinais com a voz de duas pessoas em intensidades distintas, e o meu objetivo aqui é recuperar o áudio original, ou seja, é recuperar o sinal S1 e o sinal S2. Então, é fazer uma transformação dessa combinação linear para que eu obtenha S1 e S2 como função de T. Tá? Dado que eu observo x1 e x2, eu quero voltar para S1T e S2T. Okay? Então, essa é a ideia do problema no coquetel. Então, eu tenho fonte de áudios gravados, que são x1 e x2, e a partir desses áudios gravados eu quero transformar em sinais originais, que é S1 e S2T. Okay? E para isso, existem diversas técnicas. Tá? Uma delas que é baseada em teoria da probabilidade, é a análise de componentes independentes, que em termos teóricos não tem nada próximo assim da teoria da componentes principais, tá? A única relação que eles têm parecida é o nome, a análise de componentes. Mas, teoricamente, são coisas totalmente distintas. Por exemplo, eu tenho esses três tipos de áudios originais. Estão vendo que eles têm padrão, um comportamento, né, padrões totalmente distintos. Eu tenho aqui esses sinais misturados, tá? Desses três sinais originais. Então você não consegue ver uma distinção clara entre os três sinais. E a ideia da estimativa obtida pela análise de componentes principais independentes é justamente eu obter esses sinais originais. Esse sinal daqui de baixo corresponde ao primeiro, esse daqui ele corresponde ao segundo, e esse corresponde ao terceiro. Vocês podem ver que eles não são perfeitamente iguais, tá? Justamente porque é uma estimação. Bom, a teoria sobre isso ela é um pouco complexa. Ela é um pouco complexa, tá? Mas ela parte do mesmo princípio de componentes principais. Ela tenta fazer combinações lineares. Então, por definição, a minha mistura X, né, o meu áudio observado X, ele é uma matriz A, que é uma matriz de mistura, e S, que são as fontes originais. Tá?
Então, o nosso objetivo aqui é reescrever as variáveis originais x que nós observamos como sendo uma combinação linear de uma matriz A e uma variável latente, ou seja, não observável, S. E o que a gente precisa fazer? Obter uma estimação para A, para essa matriz, porque tendo esse valor de A, o que a gente pode fazer? A gente não observa S, mas a gente observa X. Então, se eu tenho A sendo uma matriz não singular, então eu posso definir, eu posso obter os áudios originais S por meio da inversa dessa matriz A, multiplicando os dados que eu observei X. E essa inversa, e essa combinação linear entre a inversa da matriz A e os dados que nós observamos, nós obtemos as componentes independentes, que aqui está representada por S. Tá? Tá, mas o que vai interessar aqui para a gente é o seguinte, que as componentes independentes, elas são, de fato, estocasticamente independentes. Não é que é uma... É assim, ela é uma questão de convergência. Sabe aquela convergência que a gente vê lá em probabilidade C? Então, significa que essas componentes S, elas convergem quase certamente, tá? Para variáveis que têm dependência estocástica. Tá? Outra situação, outra propriedade interessante das S, né, das componentes independentes, é que elas, quanto mais elas tiverem independência quanto mais elas tiverem distribuição não normal, melhor para a gente. O que é totalmente oposto das componentes principais. As componentes principais, se elas tiverem distribuição normal, isso é bom, porque aí a independência linear implica independência estocástica. E aqui seria o caso contrário. Quando a gente não tem distribuição normal, a gente consegue obter essa independência estocástica, né, aproximada, por meio das componentes independentes. Tá? E o que é engraçado é que a PCA, né, que é componentes principais, e as componentes independentes, elas acabam sendo complementares umas às outras, em termos práticos. Por exemplo, quando você tem dados com distribuição normal multivariada, as componentes independentes, elas são ruins. Na verdade, não é que elas são ruins, é que elas são exatamente iguais às componentes principais. Tá? Então, no caso, assim, se eu tiver normal multivariada, usa componentes principais, porque independência linear implica independência estocástica. Agora, se eu tiver dados não normais, então eu uso o ICA, que é componentes independentes, porque aí eu obtenho a independência que eu quero. Tá? Mas também outra coisa influencia. Os métodos de se construir as duas são distintos. Na aula que está gravada sobre componentes principais, eu mostro um exemplo onde eu tenho o problema da alta dimensionalidade e eu não consigo calcular as componentes principais. Por quê? As componentes principais, elas precisam fazer a decomposição espectral da matriz de correlação estimada. E essa decomposição é obter a matriz como sendo um produto de matrizes que são funções de autovetores e autovalores. E quando eu tenho esse problema da alta dimensionalidade, nem sempre eu garanto essa existência, vamos dizer assim,
computacional, tá? Porque você pode ter problemas aí na hora de obter computacionalmente os autovetores e autovalores, e aí você não consegue fazer componentes principais. E aí, se você não conseguiu, aí você recorre ao ICA, tá? Os componentes independentes. Outra diferença entre as componentes principais e as componentes independentes é que aquela matriz A, que é a matriz de misturas, ela nem sempre é uma matriz quadrada. Ou seja, aqui está melhor. Nem sempre essa matriz A ela, ela vai ser uma matriz quadrada. Se ela for diferente de uma matriz quadrada, o que eu tenho? Eu tenho o número de sinais diferente do número de variáveis observadas. Tá? Então quer dizer que nem sempre o número de componentes independentes vai ser igual ao número de variáveis observadas. Está até escrito aqui. Tá? Nem sempre são iguais. Tá bom? Mas a gente usa na prática essa matriz A como sendo sempre quadrada, tá? Para que a gente não tenha problemas aí de perder informação nessa tentativa de redução de dimensão dos dados, tá? E a redução de dimensão dos dados ela pode ser feita diretamente aqui. Você define a matriz A como sendo uma matriz, né, de uma... No caso, ela P por P, você pode defini-la como sendo uma matriz P por N, assim, tá? E aí você... P por N não, vou colocar M para ser diferente do tamanho da amostra. E aí você consegue ter um número maior ou menor de componentes independentes. Tá? Inclusive, a gente consegue colocar ruídos aí. O que seria um ruído? Seria a influência de fatores externos. Por exemplo, é muito comum em sinais você ter o ruído, que é chamado de ruído branco. Que é... Eu não sei se vocês são da... Vocês chegaram a ver a época que a TV não era digital, era analógica, e quando você tentava sintonizar algum canal, ou na época que não existia a TV a cabo, né? Você usava antenas para tentar capturar o sinal de TV, e às vezes ou a antena quebrava ou tinha algum problema, e você via aquele canal com aquele padrão que a gente chama de chuvisco, né? Aquele monte de pontos pretos e brancos piscando pela tela aleatoriamente. Tá? Aquilo ali é um exemplo de ruído branco. São sinais que têm distribuição normal, né, e que fazem aquele ruído. Tá? Por exemplo, um exemplo perfeito do que é um ruído é isso aqui. Ó. Eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu tenho ruído do meu ventilador, os cachorros que estão brigando lá na rua e tudo mais. Tá? Então, isso são exemplos de ruído. Então, quem trabalha ali com sinais, eles usam também o ICA para você remover esse ruído de transmissão. Tá? Isso é muito comum ser usado em qualquer tipo de receptor, transmissor, decodificador de sinais. Tá? Por exemplo, quando você recebe um sinal de informática, você tem um decodificador, e esse decodificador ele elimina o ruído que vem no sinal, tá? Para que você tenha uma imagem, né, ou um áudio perfeito, a conexão de Wi-Fi ou de rede estável, tá? A sua conexão de 3G estável. Tá? Então,
esse tipo de método, que é o componentes principais, eles são chamados de decodificadores de sinais, tá? Porque eles têm justamente essa função de obter os sinais originais em meio a ruídos, onde esse ruído pode ser um cabo com problema, uma parede entre o roteador de Wi-Fi e o seu celular, o vento do meu ventilador na recepção do microfone e por aí vai, tá? Mas aqui, para gente que vai trabalhar não totalmente com sinais e sim com qualquer tipo de variável, não necessariamente ela precisa estar sendo observada no tempo, a gente admite que essa matriz A ela é quadrada. A gente não tem esse tipo de problema. Tá, aqui nesse slide eu coloquei lá na pasta para vocês, tá? Ele descreve completamente como é a, a teoria por trás das componentes independentes, tá? Coisa que eu não vou abordar aqui, porque a gente precisa de recursos teóricos que a gente talvez ainda não viu ou não é pré-requisito para essa disciplina, tá? Porque, na verdade, o nosso interesse é, de fato, ver como isso funciona na prática. Então, por exemplo, eu vou usar os dados da primeira aula, que são os dados de câncer de fígado, só para a gente relembrar. Objeto X não encontrado. Pronto. Só para a gente relembrar, os dados originais são as variáveis V1 até V9. Elas são variáveis que algumas têm relação linear, outras têm relações não lineares e outras nem têm relação nenhuma, tá? Quando eu fiz a análise de componentes principais, desculpa que só está pegando poucas observações. Deixa eu colocar aqui. E aqui a gente vai comparar com os dados originais.
Então, o que está acontecendo aqui? As variáveis originais, elas têm um tipo de relação, tanto linear, não linear, e a ideia aqui era que as componentes, elas tivessem correlação zero, tá? Vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, que a componente 7 e a 8, que seriam correspondentes às variáveis 7 e 8, elas perderam aquela relação linear, né? Mas a maioria apresenta não correlação, tá? Mas, por exemplo, aqui entre a primeira e a segunda componente ainda tem uma relação bem próxima de uma relação exponencial. Ai, meu Deus, os cachorros são ótimos. Pronto. Então, assim, o que aconteceu? Elas continuam sendo... Eu conseguia a não correlação, mas eu não conseguia a separação geométrica, tá? Isso foi uma coisa ruim aqui para nós. Mas ok, o objetivo principal dela não é só separar linearmente, tá? Ou geometricamente. Deixa eu calcular aqui a correlação dos dados originais. A gente vê aqui que algumas variáveis eu tenho uma correlação alta, né? A maioria já tem uma correlação baixa. Aqui também está alta. Eu vou trocar os dados aqui pro porque vocês já não aguentam mais, mas é só porque como ele tem 4 variáveis, fica mais fácil de enxergar os gráficos, essas coisas, tá? Então tenho aqui a correlação de x, tá? Tenho variáveis altamente correlacionadas. Pronto, agora os cachorros daqui de dentro de casa. Então, quando eu pego aqui a correlação das componentes principais, ó, eu tenho zerada todas as correlações, tá? De fato, eu obtenho variáveis não correlacionadas. Tá? Então, por exemplo, como seria aqui o gráfico dessas variáveis. Eu esqueci que tem uma terceira variável.
vou dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo, só para eu consertar esse algoritmo que ele já está me dando nos nervos. Pronto, agora sim eu coloquei um vetor class para receber a variável identificadora e x vai ser os dados, tá? Os dados observados. E agora o algoritmo fica mais fácil de voltando para outra pausa. Tá, voltando aqui à gravação, eu incluí aqui um objeto M que vai ser o número de classes que eu tenho, e aí eu não preciso mais ficar mexendo nisso daqui, tá? Isso aqui eu posso retirar. Pronto, então aqui eram os dados originais e aqui as componentes principais. Veja o que aconteceu. Uma coisa que já era ruim, né, que era a sobreposição entre essas duas classes, se tornou uma coisa muito pior porque a componente 3 e a componente 4, quer dizer, a 2, a 3 e a 4, ele acabou misturando todas as classes, tá? Então, o que você tem é que a primeira componente, quando você combina ela com alguma outra, é que você tem um cenário parecido com o anterior, tá? O bom aqui é que você consegue reduzir para uma dimensão 2 e mesmo assim carregar toda a informação que está aqui. Tá? Você reduz pela metade o número de variáveis, porque já não eram muitos, né? Aqui já eram 4, era bem tranquilo. Tá? Mas ele não ajudou muito aqui na separação das classes. Nessa variável, nesses dois grupos aqui, ó, ele não conseguiu resolver o problema quer dizer, ele não conseguiu retirar a não correlação. Vocês podem ver que existe uma correlação linear aqui negativa dentro dessas duas classes. Agora, da primeira componente combinada com as outras, aí sim, você já não tem nenhuma correlação linear, tá? Elas são não correlacionadas. Tá, então a única coisa que ele resolveu foi retirar aqui a correlação. Uma boa observação do que aconteceu aqui nesses dados é que lá na aula sobre componentes principais eu mostro o método de seleção de variáveis, tá? Que você sempre começa pegando a primeira, aí depois a segunda, depois a terceira e aí você para até a quantidade de variância acumulada que você quer, tá? Nesse caso, você poderia ir até a 2, tá? Só que olha que o problema é que a componente principal 1 e 2, você ainda tem
uma relação linear. Então, o que você poderia fazer? Não pegar a 1 e a 2, você poderia pegar a 1 e a 3, por exemplo. Tá? Então, assim, mesmo que exista aquele método de seleção de variável de componentes principais, onde você usa a variância, a proporção da variância total acumulada como método de seleção de variáveis, você ainda pode fazer a seleção de variáveis por aqui, tá? Então, nesse caso, eu não iria pegar a primeira componente e a segunda, eu pegaria a primeira componente e a terceira, ou a primeira e a quarta componente, tá? Mas nunca pegaria a primeira com a segunda. E também nunca a 2 com a 3 e 3 com 4, ou 3 e 4. Dois e 3, né? Faltou essa. Eu repeti. Agora vamos ver como esses dados se saem usando as componentes independentes. A componentes independentes, ela está numa biblioteca chamada ICA. Tá? Antigamente haviam vários pacotes do R para se fazer análise de componentes principais, mas de uns anos para cá eles juntaram todos esses métodos, basicamente são três, em um pacote só, que é o pacote ICA, tá? Que eu não tenho instalado. Ótimo. Vou dar uma pausa aqui para eu instalar. Tá. Então já instalei o pacote ICA. Não sei se dá para enxergar aqui, mas ele pegou esses três algoritmos. O ICAFEST, que é o artigo onde tem a teoria, né, para se obter componentes independentes, que está lá no slide. Tá? Tem o algoritmo Infomax e tem o algoritmo JADE. Tá? Eu costumo usar o ICAFEST porque ele é o mais recente desses outros, tá? Mas em geral eu uso os três tipos e vejo se existe alguma diferença, tá? Então são essas funções, eles são bem simples de se usar, tá? Basta você colocar aqui os dados que você quer que ele trate, que vai ser esse X maiúsculo, onde N onde é uma matriz, tá? Onde N é o número de linhas, ou seja, a quantidade de amostras, e P o número de colunas, que são as variáveis. Tá? Exatamente como a gente já trabalha. No pacote anterior, que era o FastICA, era diferente, você tinha que usar a transposta aqui. Tá? Então, eles, quando fizeram o pacote ICA, eles já colocaram aqui na estrutura convencional que nós usamos. O número de componentes é o tamanho daquela matriz A, ou seja, é o número de componentes independentes que eu vou extrair, ou seja, de sinais originais. Então, aqui, nesse caso, o NC ele vai ser igual ao número de variáveis que nós já temos, tá? Ou seja, ele vai ser igual a P. Então, vou chamar aqui de M Fast ICA. Chamar só F ICA, mas não fica estranho. M fica, recebe ICA Fast. Então eu entro aqui com os meus dados, que é X.
e NC, que é o número de variáveis que eu tenho. Esse center eu vou explicar depois, tá? Como é que a gente trabalha com ele. E assim, no final daquele slide, ele comenta sobre umas funções que ele chama de entropia negativa, tá? É o que seria o grau de entropia do sistema, só que negativo, tá? A entropia vocês podem entender como sendo... chegou na hora. Cadê o Alisson? Ué, saiu. Tá. A entropia, ela é uma medida física, tá? Relacionada ao grau de liberdade de sistemas, tá? Significa de quantas maneiras partículas, átomos ou moléculas elas podem se organizar dentro de um sistema, tá? Ou seja, a aleatoriedade delas dentro de um sistema. Então, o que ele faz aqui é calcular essa entropia negativa. Então, seria uma espécie de medida de aleatoriedade das nossas variáveis, tá? Ele usa isso como uma medida para você obter uma aproximação de que essas componentes independentes elas são estocasticamente independentes e elas convergem em distribuição para uma distribuição não normal. Ou seja, elas divergem em distribuição da normal, tá? Essa é a ideia. Então, aqui ele apresenta três tipos, que é a log arcosseno, uma exponencial e uma medida de Curtose, tá? Eu sempre uso essa função log_cost porque ela é uma função muito mais rápida de se otimizar do que a exponencial e essa medida de Curtose. Por isso que o nome do algoritmo é chamado de FAST-ICA, porque essa função log_cost, que é uma função de entropia negativa, ela converge mais rápido do que as outras usadas para se modelar entropia negativa. Então, sempre uso essa, que já é o default, tá? Então, vocês não precisam mexer em nada. Já é o default da função, por isso que eu vou usar somente esses argumentos da função. Pronto. E aqui no modelo, o que ele me dá? Ele me dá esse monte de informação, tá? Primeiro, são os sinais. Então, S aqui é o sinal original, o que seria as nossas componentes independentes, tá? Ele também traz os dados originais. Não trouxe, mas tudo bem. Ele traz a matriz M, que é uma matriz de transformação dos dados, e a matriz W, que é
Ué, então QN é Y. Eu acho que Y é os dados originais. Não, não é os dados originais. QI é. Tá. Melhor ver quem é quem do que eu falar bobagem aqui. Vamos lá para o que ele retorna. Tá, S são os dados estimados, ou seja, são de fato as componentes independentes. M é aquela matriz A, que é a matriz de mistura estimada. E W é a matriz de desmistura estimada, ou seja, ela é a inversa da matriz M. Ou seja, W é a inversa da matriz A, do que está lá nos slides, né? E Y são os dados whitened, que é embranquiçado, assim, a tradução, branqueado, tá? Não sei se existe essa palavra branqueado, tá? Mas esse termo é que a gente transforma os dados originais em ruídos brancos, aqueles ruídos brancos que eu falei ainda agora, tá? O que é de fato definido como um ruído branco? Um ruído branco é um sinal, tá? É um processo estocástico, ou seja, uma variável aleatória definida no tempo, onde ele tem distribuição normal 0,1, tá? Então, esse processo chamado de whitening, que é embranquear, né, ou tornar branco alguma coisa, na verdade é você pegar o sinal que você está trabalhando e transformá-lo em um ruído branco, ou seja, é uma transformação de variável para chegar próximo ao comportamento de um ruído branco. Nesse caso aqui, o que ele faz é somente mexer no parâmetro de locação. Então, ele pega os dados originais, por exemplo, x, subtrai do vetor de médias, então você tem os dados ali centrados em zero. Tá? Então, seria isso. Então, eles têm uma distribuição normal com média zero e com uma variância sigma ao quadrado. Tá? Então, esse y representa isso. É uma distribuição com parâmetro de locação zero. Tá? Ele só vai ter média zero se for normal, né? Então, se for outra coisa, ele vai ser somente centrado em zero, com parâmetro de locação em zero. Que é essa matriz que você faz essa diferença, tá? R é uma matriz de rotação ortogonal que não interessa para a gente, ela é usada somente no método, mas ela já leva a informação da matriz de whitening, tá? E da matriz M estimada, ok? Então, esse S, ele é um produto entre os dados originais, os dados embranqueados aqui, né? Y, com essa matriz de rotação ortogonal R, tá? Onde R ele faz parte aqui desse produto entre o R ele está nessa relação aqui. W é igual a R vezes o produto vetorial aqui dessa matriz R pela matriz Q. Tá? Então, R é obtido através do produto entre Q e a inversa de W. Ou seja, quando eu pego aqui os meus dados Y, eu
Eu só preciso multiplicá-los com R para que eu obtenha as matrizes de... Desculpa, os meus dados de componentes independentes, tá? Ok, mas o que que a gente precisa de fato saber daqui? É como é que a gente pega novos dados e transforma em componentes independentes conforme essas matrizes estimadas, tá? Então, como é que eu pego os dados originais e faço e obtenho essa, vou chamar aqui de Y ica, tá? Opa. Então, como é que eu obtenho as componentes independentes usando os dados originais X? Então, a gente obtém da seguinte forma. Basta eu primeiro pegar os dados originais. Deixa eu ver aqui. Pagar o que aqui ele não ajuda muito, mas tá bom. Primeiro, tá. Eu não queria falar disso agora, mas eu não vou ter como fazer sem não falar disso. É que é um processo que a gente usa em reconhecimento de padrões, que é um tipo de transformação de dados, que é esse whitening, tá? Que ele não necessariamente é obrigatório usar somente em componentes independentes, você pode usá-lo em diversas situações. Esse whitening, que é um método de pré-processamento dos dados, ele serve para fixarmos a média de uma variável em zero, tá? Ou seja, o parâmetro de locação dessa variável é zero. E como é que eu faço isso? Eu subtraio dos dados originais um vetor de médias dos meus dados. Então, isso daqui é o
seria o X, né, feito por esse processo. Tá? Esse é um processo muito comum, feito em classificação e reconhecimento de padrões, tá? Que é transformar a locação em zero. Esse é um dos métodos de fazer esse processo. O outro método, que é o que está dentro do ICA, que ele coloca aqui como um dos passos, aqui, ó, esse primeiro passo, que é o de whitening, que também está lá nos slides, tá? Falando sobre esse passo, sobre o porquê de você fazer isso, tá? Na verdade, ele é somente um método para você conseguir obter as aproximações, né, toda a parte de otimização sem depender do parâmetro de locação. Não sei se vocês já viram algumas demonstrações, inferência, onde você, sei lá, você tem uma variável e você quer, por exemplo, como é que eu mostro que x menos mi, x tem distribuição normal com média mi e variância sigma ao quadrado, como é que eu mostro que x menos mi sobre sigma tem distribuição sigma tem distribuição normal 0,1. Em geral, o que a gente faz? A gente usa o recurso de sem perda de generalidade, vamos supor que m ou mi é igual a zero, tá? E aí a gente continua com a demonstração. Isso significa que eu não estou levando em consideração o parâmetro de locação, porque vai ser um parâmetro a mais. Eu não quero trabalhar com mudança de variável, então eu coloco ele em zero para facilitar ali o entendimento da demonstração. Tá? Então, esse processo de whitening é a mesma coisa. É você fazer o parâmetro de locação igual a zero, para você facilitar as otimizações que são feitas dentro do algoritmo. Tá? Mas o que ele usa, o ICA, ele usa de verdade aqui, ele usa essa matriz estimada Q para fazer esse processo. Tá? Então, o primeiro passo seria o seguinte: o meu ICA aqui, o primeiro passo seria fazer esse procedimento de whitening, que é eu multiplicar eu faço um T cross prod, tá? Que é o transposto desse produto entre essas duas matrizes, onde a primeira matriz é a matriz de observação X, e aqui eu entro com a matriz Q. Requer argumentos numéricos. Aqui. Tá, ele não conseguiu fazer.
Eu não estava entendendo x como uma matriz numérica, tá? Então eu faço assim, os dados originais x, produto vetorial com o transposto de q, tá? Ou eu posso colocar t multiplicando x transposto e tanto faz. Não, é x multiplicando x transposto multiplicando q. Não, tá certo. Não, deixa assim, esquece o que eu falei. Tá, então eu fiz o primeiro processo, que é o de Whiting, e depois eu vou fazer o outro processo, que é de fato obter os componentes independentes. Onde eu obtenho isso, pegando isso daqui, esse produto, e multiplicando pela matriz de rotação ortogonal R aqui. Pronto, agora eu tenho as minhas componentes independentes, tá? Essas componentes, elas são aproximadamente independentes estocasticamente, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se isso daqui é se W é esse produto, e isso eu obtenho assim, tá? Então olhem aqui, ó. W, ele é o produto, né, de R transposto Q. E aqui eu tenho T, Q transposto R. Agora como é que eu transformo isso? Tá. W é igual a R transposto Q. Bom, então voltando aqui na gravação, como bom entendedor das coisas da vida, nunca esqueci as regras de transposto, tá? Então, o que nós tínhamos antes era isso daqui. Eu fazia o processo de Whiting e depois, para obter os componentes independentes, eu multiplicava aquilo que eu obtive pelo Whiting com a matriz de rotação R.
Mas o que eu queria era usar essa matriz de desmistura, que é a inversa da matriz de mistura M, né? Onde M é aquela matriz A dos nossos slides. Cadê o slide? Tá aqui, ó. O A é aquela matriz M e a inversa de A, que vai multiplicar o X aqui para obter o S, que são as componentes independentes, é W, ok? Que é chamada de matriz de desmistura. Então, o que eu queria fazer era pegar as saídas aqui da função ICA e usar em função dessa matriz W. Então, a gente pode fazer desses dois métodos. Faz o processo de whitening, depois obtém os componentes independentes. Vou chamar aqui de isso daqui de método 1. E aqui de método 2. E aí, como nós, seres super iluminados e inteligentes, nós descobrimos que para usar a matriz W, que é a matriz de desmistura, basta nós pegarmos os dados originais, ou seja, os dados que nós queremos transformar em componentes independentes, e multiplicar pela transposta de W, ok? Porque a gente nunca esqueceu das regras de, de transposto. Mentira, tá, pessoal? A gente acabou vendo aqui no Google porque ninguém lembrava. Mas como é o que acontecia? O que eu tinha aqui, ó, no lugar desse WICA, eu tinha a seguinte situação. A minha componente independente, ela estava sendo escrita como x vezes a transposta de Q vezes R, que é uma matriz de rotação. Só que eu posso pegar essa multiplicação e transformar usando as propriedades que a gente recorreu ao Google para lembrar de multiplicação de transposta de multiplicações de matrizes. Então, eu tenho uma matriz que é transposta e uma matriz R. Então, a transposta dela vai ser a transposta disso daqui tá, só para ficar claro o que eu vou fazer de um passo para o outro aqui, tá? Eu estou considerando aqui que a transposta da transposta de uma matriz A é igual a essa matriz A, onde A é essa matriz desse produto, tá? Então eu vou ter aqui, ó,
a transposta da transposta de A onde A é Q transposto R. Então eu quero resolver só o que está aqui dentro, essa segunda transposta. Então o meu IC vai ser X vezes T transposto. E aqui, a transposta desse produto vai ser, como está na propriedade de transposta de multiplicação de matrizes. Ele é B transposto, que esse T grande, vezes A transposto. Ou seja, as matrizes mudam de posição e eu faço a transposta em cada uma delas. Então, o meu A aqui está representando Q transposto. Então, vai ficar. E o R está representando o B. Tá? Então, o resultado dessa primeira parte aqui dentro vai ser o transposto de R, multiplicando o transposto de A, mais A é o transposto de Q, é Q transposto. Só que o transposto do transposto de Q é a própria matriz Q. Então, isso daqui eu posso substituir por Q. Tá? Eu usei a mesma propriedade que eu escrevi aqui em cima. Então, aqui dentro, o que eu tenho é W, pelo que está descrito aqui, que é R transposto multiplicando Q. Então, isso aqui é W. Então, para eu obter as componentes independentes, basta eu multiplicar os meus dados originais pelo transposto da matriz de desmisturas, que é a matriz W. Tá? Era aqui que eu queria chegar, para simplificar o cálculo. Que aí a gente não precisa fazer o processo de whitening, nem o processo de... quer dizer, dividir em dois passos, tá? Pronto, então aqui eu já obtenho... tá claro. Aqui eu já obtenho as minhas componentes independentes. Agora vamos ver como é que fica, o que causou no comportamento das variáveis, tá? Pegar os dados originais. Deixa eu fazer melhor.
Ah, o Pérez ele não divide. Oh, que chatice. Agora aqui das componentes principais. Componentes principais. Componentes independentes. Aqui eu tenho os dados originais. Aqui eu tenho as componentes principais. Eu vou colocar aqui do lado. E aqui eu tenho as componentes independentes. Qual foi o resultado que a gente chegou? Que os componentes independentes deram o mesmo, ficaram iguais às componentes principais. Por quê? Porque nos dados do íris, os dados têm uma distribuição muito aproximada da normal. Então, o que aconteceu? Lembra que eu comentei no início sobre o ICA, que quanto mais normal as variáveis forem, os resultados do ICA vai ser parecido com as componentes principais? Foi exatamente o que aconteceu. Tá? Vocês podem ver. Só mudou a posição dos gráficos. Aqui era uma relação linear negativa, que ficou positiva. Tá? Só mudou, mas olha o mesmo problema. Mas aconteceu uma coisa diferente aqui, é que eles estão geometricamente mais separados, tá? Do que ainda existe, claro, uma interseção entre essas duas classes, mas bem menor do que aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem pontos azuis muito dentro da região de verde. Aqui não, eles só estão numa fronteira aqui, tá? Então, ele conseguiu separar geometricamente muito melhor do que as componentes independentes. E olha que a gente nem fez o processo correto para usar essa separação geométrica. Então, só para a gente finalizar sobre componentes independentes, vamos relembrar as propriedades dela. Então, quais são as principais diferenças entre componentes independentes e componentes principais? É que as componentes independentes elas são estocasticamente independentes e as componentes principais elas são linearmente independentes. Tá? Elas só são iguais quando os meus dados têm distribuição normal. Quando os meus dados não são normais, o ICA é diferente da PCA. Tá? São coisas totalmente diferentes. Diferente também das componentes principais, as componentes independentes não têm aquela relação entre a variância das componentes. Tá? Então, a primeira componente independente não tem a maior das variabilidades das componentes. Tá? Isso não existe. Então, não dá para usar um método de seleção de variável por aí.
Agora, outra diferença é que a saída, né, as componentes independentes, elas vão ter uma distribuição bem diferente da normal, tá? Essa é uma propriedade importante de se lembrar, tá? Porque, por exemplo, se você trabalha com componentes independentes, digamos assim, num contexto de modelo de regressão múltiplo tradicional, né, que tem distribuição normal. Se você transformar a variável resposta em uma componente independente, você não pode colocar no modelo que tem o erro normal, porque essa variável ela não vai ter distribuição normal, então ela vai furar um dos pressupostos do modelo de regressão, tá? Aqui para a gente não interessa muito. A gente pode colocar uma normal multivariada para calcular a densidade e separar esses dados sem problema nenhum. A gente não está preocupado com ajuste, nem com não fazemos nenhuma pressuposto teórico, tá? A gente só quer saber de classificação. Mas tenham cuidado de usar essa técnica em outras áreas da estatística, como modelos de regressão, tá? Você pode usar em modelos de regressão? Pode, mas desde que o erro não seja normal, seja outra coisa, tá? E assim como a componentes principais, você pode sim usar um método para diminuir, né, reduzir a dimensão dos dados, que é simplesmente controlar o tamanho de A. Então, lá no R, se eu quisesse fazer a redução da dimensão aqui dos dados, que está aqui, ao invés de eu usar 4, desculpa, 4, eu colocaria o NC igual a 2. Então, o que eu teria no final são os dados aqui, ó, com duas variáveis apenas, tá? Por exemplo, se eu pedir um pares disso daqui, eu vou ter, assim, esse resultado, tá? Eu reduzi a dimensão, mas não me ajudou muita coisa, não. Vai ajudar, sim, no sentido de eu, por exemplo, estimar uma matriz de escalas, esse tipo de coisa, mas para cá não ajudou tanto, não. E é isso. O próximo tópico que nós vamos abordar eu vou deixar gravado para vocês assistirem sexta-feira, é o kernel trick, que é como é que eu faço, aumento a dimensão dos dados usando estimadores de kernel, e dessa forma eu consigo separar os meus dados, tá? E depois que eu finalizar as ideias sobre o kernel trick, aí nós vamos ver como usamos o PCA, o ICA e o kernel trick dentro de um contexto de reconhecimento de padrões. Então, como é que na prática eu uso esses métodos de transformações de variáveis para eu melhorar a performance dos meus, né, a eficiência dos meus classificadores, tá? Então, primeiro a gente vai somente usar como método de transformação e depois a gente vai ver como de fato usar isso na classificação estatística ou análise de agrupamento, né, que é o clustering.
Então, eu vou encerrar a aula por aqui, eu vou deixar como exercício fazer o mesmo estudo, né, ver quais foram as diferenças que ocorreram entre componentes principais e as componentes independentes. Né, eu fiz aqui usando o íris, e aí vocês façam isso como exercício usando o, o conjunto de Lever, o Mine Rock, Parkinson e Pima. Tá? Basta substituir aqui, ó, aqui vocês entrem com os dados, e aqui vai ser a variável identificadora, tá? E aí o resto ele já está automático. E aí, para gerar os gráficos, já está tudo aqui, só faz executar os comandos e aí você tem os resultados. E aí sim, você põe isso num arquivo do Word, começa a escrever, né, como é que está a diferença entre os resultados obtidos, basicamente ver essa análise, se ele conseguiu separar as classes, se ele transformou os dados em não correlacionados, tá? Se ele conseguiu tirar essa correlação, por exemplo, aqui a componente principal não conseguiu tirar, tá? Era para ser não correlacionado e continuou correlacionado. Aqui tudo bem, tá não correlacionado, mas o problema é que ele colocou as três classes em um centro só, ou seja, você tem o pior tipo de cenário, que é quando eu tenho todas as classes sobrepostas, tá? Então, ficou pior. Então é isso. Mandem as dúvidas de vocês no WhatsApp, no meu WhatsApp, pode ser no privado, se você tiver vergonha de perguntar no grupo, tá? Ou então lá no Google Classroom. Então é isso, a gente fica por aqui até a próxima aula. Deixa o like e é isso. Mande